Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós vamos ver mais um pouco da carta de Paulo aos Romanos. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos ver o final do capítulo 4, vamos estudar o capítulo 5, o capítulo 6, um pedaço apenas do 6. Então, vamos lá. Nós estávamos falando da justificação e agora Paulo começa a aprofundar ainda mais. Então se prepara, meu amado, pede ajuda para o Espírito Santo, porque nós vamos mergulhar fundo na carta de Paulo. Ele fala sobre justificação. Esta justificação, segundo Paulo, traz bênçãos. Então veja lá, quando somos justificados, quando somos salvos, nós passamos agora a trabalhar a nossa santificação. De fé em fé, nós vamos nos moldando à figura, à semelhança de Cristo. E nós vamos ter aí na eternidade as nossas bênçãos. Só que Deus é magnânimo, Deus é misericordioso, Deus cheio da sua graça e do seu amor, Ele já nos dá algumas bênçãos aqui na terra mesmo, antes de partirmos para a glória. E Ele dá, primeiro, a paz. A paz é o quê? A paz é o perdão pelos nossos pecados. Então, veja uma coisa, a santidade de Deus, ela não pode admitir que nós sejamos pecadores, ela não pode admitir o pecado, porque o pecado afronta a santidade de Deus. E, portanto, ele vai manifestar, né? Ele reage, a sua manifestação de reação é a ira, é a punição ao pecado. Entretanto, a partir do momento em que nós cremos, a partir do momento que a fé é manifesta, nós somos justificados. E a primeira consequência disso é que ocorre perdão pelos nossos pecados. Mas não é só isso, não. Este perdão pelos pecados significa que ocorre uma coisa que em direito nós chamamos de indulto. O indulto significa dizer que a punição agora não será mais aplicada. Não se aplica punição pelo pecado que nós fizemos, porque nós fomos perdoados e a punição não é mais necessária. Por que não é mais necessária? Porque ela já foi feita na pessoa de Jesus Cristo. Ele já pagou isso. Então eu não preciso pagar. Deus indulta o meu pecado porque ele foi pago na pessoa de Jesus. Então, esta é a primeira circunstância, mas não é a única em relação à paz. Paz agora mais uma coisa é dada, porque a paz, ou shalom, não é só a ausência de guerra. Essa seria a primeira circunstância, essa seria o primeiro passo, a primeira consequência. Mas shalom, paz, não é só isso. Significa dizer que eu vou ter algumas outras consequências por causa do shalom, por causa da paz. O justificado, aquele que agora está em paz com Deus, ele é colocado num lugar de bênçãos, num lugar onde ele vai desfrutar do favor de Deus. Como assim? Deus agora olha para nós como favorecidos, como os seus amores, como os seus filhos amados, como aquele que ele dá reinos por nós, ele muda nações por nós. Nós começamos a desfrutar do favor de Deus. E não é pouca coisa, é o favor vindo do Senhor.
do Senhor de tudo, do mais poderoso, do Senhor dos exércitos, do Senhor das nações, daqueles que todos tremem e temem, Ele começa a nos privilegiar. Nós somos os seus preferidos, nós somos os seus prediletos, nós somos aqueles para os quais Ele começa a manifestar os seus favores. Isso é paz. Isto é Shalom. Shalom, meu amado, é mais do que isso ainda. É podermos entrar na presença de Deus. Deus não se ira mais conosco porque não tem mais pecado. Nós somos os preferidos dele. Nós somos as meninas dos olhos dele. Significa dizer aqui que quando Jesus morreu, rompeu-se o véu do templo e o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde habita a presença de Deus, se abriu para nós. E agora nós podemos entrar sem medo na presença de Deus. Por que sem medo? Porque antes, quando o sumo sacerdote entrava num único dia do ano, era permitido entrar, ele entrava amarradinho, porque ninguém sabia se ele ia sair de lá vivo. Ele entrava na presença de Deus para expiar os pecados do povo. O dia da expiação. E se Deus aceitasse aquela expiação, o sumo sacerdote saía vivo de lá. Se ele não aceitasse, se a expiação não tivesse sido feita de acordo, ele morria, ele era fulminado pela glória do Senhor, pela santidade de Deus. E aí eles tinham que puxar o sumo sacerdote, porque ele estava amarradinho, eles tinham que puxar para fora, porque ele tinha sido morto. Deus não havia aceitado. Agora, meu amado, não tem medo de chegar na presença de Deus. Por que não tem medo de chegar na presença de Deus? Porque uma expiação perfeita, única, suficiente foi feita. O sangue do próprio Filho de Deus foi derramado para me salvar e para te salvar. Eu posso entrar sem medo na presença dele. Eu não vou ser fulminada, porque não existe mais ira. Olha o que Paulo diz para nós, explicando isso tudo aqui. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Temos o perdão, temos o indulto das nossas penas, temos um lugar especial, desfrutando dos benefícios e dos favores do próprio Deus, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, e podemos entrar em sua presença, livres da ira divina. É pouca coisa para você? Amados, é já viver a eternidade aqui. Mas não é só isso. Existe também uma segunda bênção que nos é dada. Além do shalom, quando você fala shalom, paz do Senhor, você está desejando isso para a pessoa. Isso que a gente acabou de ver. Mas além disso, nós temos também a alegria. A alegria porque nós entramos na graça divina. Não pela lei, mas pela graça. Nós entramos agora numa outra dimensão de vida, num outro tipo de viver. Nós temos alegria por várias razões. Primeira razão, porque nós temos esperança na glória vindoura de Deus. Porque nós temos esperança da nossa eternidade, da glória de Deus. De onde nós vamos viver e como nós vamos viver desfrutando muito mais do que nós desfrutamos hoje. Nós temos alegria pelas nossas próprias tribulações? Sim. Paulo explica isso e é uma coisa interessante isso. No início da vida cristã, no início da igreja cristã, aquelas pessoas que passavam tribulação, aquelas pessoas que passavam dificuldades, aquelas pessoas que passavam perseguições, e eles foram muito perseguidos, assim como hoje
do nosso jeito, da nossa maneira, nós somos perseguidos também. Você já deve ter visto isso na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança, com as pessoas que te conhecem. Você já deve ter passado por essas tribulações, por essas perseguições. Por conta do nome de Cristo, porque você representa uma igreja viva. Naquela época, ser perseguido, sofrer tribulações e sofrer dificuldades era um sinal de que Deus considerava aquela pessoa digna do seu reino. Porque eles diziam: eu sou digno de sofrer em nome de Cristo. Eu sou digno de sofrer por conta da minha fé em Cristo. Isso nos alegra, sim, porque nós somos diferentes, porque o mundo não nos aceita e, portanto, o mundo vai ser contra nós, o mundo vai tentar coisas contra nós. Ele vai trazer tribulação, ele vai trazer perseguição, ele vai trazer toda a ordem de dificuldade. E se você sofre isso tudo, é porque você é diferente do mundo. Porque o mundo não te aceita, o mundo não é assim. Não é assim como nós. Então eles entendiam isso como uma alegria. Oh, eu sou digna do reino de Deus, porque eu estou sofrendo isso, porque eu não estou em conformidade com o mundo, eu sou de outro reino, eu pertenço a outro Senhor. Não ao Senhor pecado, mas ao Senhor Deus. E uma terceira, talvez a maior, do próprio Deus. Porque, como diz o salmista, no Salmo 43:4, Deus é a minha grande alegria. Eu me alegro em Deus. Eu me alegro porque posso compartilhar. Porque eu posso estar em comunhão com Deus. Então, para Paulo, essas três razões, né, davam uma bênção, a paz e a alegria agora, né? Alegria. Paulo fala alguma coisa de esperança. Ainda quando ele está falando sobre Abrão, ele fala alguma coisa de esperança. Abrão recebeu promessas de Deus. A aliança, a terra e a descendência. A aliança ele já vivia, a aliança com Deus. A terra só foi ser cumprida um pouquinho mais tarde. E a descendência demorou um pouquinho para cumprir. Abrão era velho, Abrão tinha idade, Sara era velha, Sara tinha idade. Sara já tinha passado do tempo de ter filhos. Ela não tinha mais menstruação, ela não tinha mais o ciclo. Portanto, se nós formos falar com uma visão humana, né, uma visão de mundo, uma visão clínica, uma visão de médico, não tem condições dela ter um filho. Como é que ela vai ter filhos? Ela não tem mais. Não tem mais condições físicas disso. Abraão não tem mais condições físicas. Mas ele creu. E então aqui, Paulo tira agora a lição de esperança. Uma lição que eu posso ter e que você também pode ter. Aliás, que você também deve ter. O que é esperança? Esperança é uma certeza. Como assim? Mas é esperança. Esperança não é certeza? Sim, esperança é certeza. É a certeza mesmo que não tenha nenhuma evidência de que aquilo vai acontecer. Não tem, aos olhos humanos não tem como. Mas se eu tenho esperança, então eu tenho certeza. Isto, a certeza que eu tenho contra toda a evidência, contra toda a lógica e a razão humana. Isso tem um nome. Isso se chama esperança. E então Paulo diz para nós, olha lá, amado, toma posse disso, toma posse dessa promessa. Deus chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem.
estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também é poderoso para cumprir. Deus promete e Deus cumpre, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar, mudar de ideia. Se Deus te deu uma promessa e você olha e não tem como esta promessa se realizar, isso significa que ele está te dando uma oportunidade de ter esperança. E ele se agrada quando você tem esperança. Por quê? Porque se você tem esperança, significa que você confia que ele vai cumprir, que ele vai pôr à existência, ele vai chamar à existência aquilo que não existe. E ele vai concretizar, ele vai tornar realidade aquilo que só existe no teu coração e no coração de Deus, na vontade de Deus. E Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mesmo que você não tenha condições de fazer, mesmo que você não tenha condições de observar aquilo de verdade, isto vai acontecer. Isto é esperança. É o nome que se dá à certeza, mesmo contra tudo. Isto é esperança. E Deus diz que é assim que o cristão deve ser, porque ele tem shalom, porque ele tem alegria e ele tem esperança. E agora, Paulo mergulha mais fundo ainda. Amado, fica preparado. Pede ao Espírito que te ajude aí, porque agora ele compara Adão e Jesus. Ele compara Adão e Jesus. Ele vai mais um passo na profundidade das coisas. E ele diz que Adão é uma prefiguração. Ele representa alguma coisa, ele simboliza alguma coisa. Como assim Adão simboliza? Adão não foi o primeiro homem, não foi criado por Deus? Sim, ele veio do sopro divino de Deus. Deus o construiu do barro, Deus o construiu com as suas próprias mãos e ele foi na sua narina e soprou do Espírito. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele construiu do barro, porque somos do pó. Somos do barro construído pelas próprias mãos de Deus. Mas existe um espírito em nós. Ele foi na narina de Adão e soprou do espírito dele. Ruar, o espírito. Ele foi o cabeça da primeira geração. Adão é a humanidade. Adão prefigura, o Adão representa, o Adão simboliza a humanidade. Mas Adão pecou. É verdade, Adão pecou. E porque Adão pecou, entrou no mundo o pecado. Mas Adão pecou por quê? Porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu, Adão desobedeceu. Eva foi enganada, mas Adão desobedeceu. Eva foi enganada, mas Adão desobedeceu. Porque ambos sabiam de que não poderiam tomar daquela árvore, do fruto daquela árvore. E Eva, ao oferecer, ela estava convencida, porque tinha sido enganada, ela estava convencida de que aquilo que ela fazia estava correto. Mas Adão não havia sido enganado. Adão deliberadamente pecou. Adão deliberadamente desobedeceu. E, portanto, tanto Eva, quanto Adão, quanto a serpente, tiveram as suas punições. Eles foram punidos, porque o pecado entrou no mundo. E aí, porque o pecado estava no mundo, como é que eu vou
punir. Eu vou punir porque existe uma regra. Quando Adão pecou, porque desobedeceu, tinha uma regra. Deus disse a ele: não tome deste fruto e o coma. Não, eu não quero, porque se você fizer isso, a regra estava clara. Você não podia fazer e a consequência do teu ato. Então existia uma lei. Sim, verbal, mas uma lei. Então o que Deus fez? Deus coloca, por conta do pecado, Deus coloca regras, Deus coloca a lei, a Torá, e todas as regras vindas, elas aparecem exatamente para evidenciar o pecado. O que é pecado? Porque se eu não sei o que é pecado, como é que eu posso pecar? Eu não posso pecar uma coisa que eu não sei se é pecado ou não. Então eu preciso saber. Os romanos, o direito romano é um dos direitos mais impressionantes do mundo, tanto é que a nossa legislação ela vem do direito romano. O direito romano dizia assim: nullum crimen, não tem crime, nulla pena, não tem pena, sine lege, sem a lei. Então, se eu te acuso de alguma coisa, você pode dizer para mim, mas onde é que está escrito que eu não podia fazer isso? Não é essa a nossa primeira reação? Mas onde é que está a lei que eu não podia fazer? E outra coisa, se eu não podia fazer, se está escrito que eu não podia fazer, como é que você está me punindo desse jeito ou daquele outro jeito? Precisa estar escrito, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está errado, o que está certo, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Essa é a primeira consequência. Porque se eu souber, eu não faço. Então, a lei veio exatamente para que eu possa dizer que isto é pecado e a consequência vai ser esta. Então, por conta de Adão, Deus teve que trazer a lei. E essa lei veio através da Torá ou veio através da lei que foi imposta, que foi impressa no coração dos gentios. Adão era livre. Ele não tinha regras, não tinha lei. Só tinha um mandamento. Só tinha uma coisa que ele não podia fazer: tomar daquele fruto e comer. Ele não podia fazer isso. E ele sabia o que ia acontecer? Sabia o que ia acontecer se ele fizesse. E ele fez? Fez. Olha que coisa interessante aqui, amado. Presta bem atenção na profundidade agora. Ele viu, porque foi dito para ele, está lá em Gênesis, vai lá em Gênesis, está escrito que o fruto era bom para comer. Era boa para comer, ou seja, o corpo era bom. Fisicamente aquilo era bom. Era agradável para olhar. Isto é alma. Isto é desejo. Isto é emoção. Isto é vontade. Isto é alma. Ele era desejável para o entendimento, porque isso daria conhecimento. Então, o espírito, tá? O espírito, que era certo, que era errado, foi dominado pela alma, pelo desejo, pela emoção, pela vontade. Eu quero comer, mas não está certo você comer, mas eu quero. Não está certo você fazer isso, mas eu quero. Então o espírito estava sendo dominado e o corpo então toma posse. Agora, no nosso mundo, o corpo passou a dominar a alma e passou a dominar o espírito. E, portanto, nós temos o pecado da idolatria, o pecado da concupiscência. O pecado está no mundo, porque nós invertemos todas as coisas. O que devia ser primeiro espírito, alma e corpo, passou a ser corpo dominando a alma, dominando o espírito. E, portanto, nós pecamos. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Deus precisava fazer alguma coisa e Deus fez.
O que Deus fez? Deus manda Jesus. Jesus veio cumprir a lei, aquela lei que Deus precisou entregar para o povo para dizer o que era pecado, o que não era, agora precisava ser cumprido, para que pela graça nós estivéssemos livres do pecado. Lembrem-se que no jardim haviam 2 árvores. Adão tomou de uma e ele foi expulso exatamente para não tomar da segunda. Cristo veio para redimir este pecado e proporcionar o acesso à segunda árvore da vida eterna. Jesus trouxe uma nova vida no mundo. Uma vida diferente. Não uma vida de pecado, mas uma vida sem pecado. Uma vida de obediência, uma vida de salvação. Adão e Eva se encontravam com Deus na viração do dia e eles passeavam e conversavam como amigos, como companheiros, em comunhão. Isso deixou de existir? Sim. Mas o homem anseia por isso. Ele anseia por esta comunhão que Adão tinha, que Eva tinha com Deus. E na viração do dia a gente quer falar com Deus, quer se encontrar com Deus, quer passear com Deus. Agora a gente pode? Sim. Porque Jesus nos trouxe esta possibilidade de acessar Deus, de estar na presença de Deus quando a gente necessita, quer, precisa. Não só na viração do dia, a gente pode fazer isso a qualquer momento e ter comunhão com Deus e se chegar à presença dele. Cristo é o cabeça da segunda geração. A geração da nova aliança, a aliança da graça, a aliança da restauração, a aliança do sem pecado. Quando nós nos rendemos a Cristo, surge uma nova pessoa. E esta nova pessoa, ela vai se transformando e ela se transforma de uma forma radical, porque ela deixa de ser pecadora. E ela é uma nova criação, porque ela tem uma nova natureza. Qual é a natureza? A natureza de Cristo. Porque nós somos agora semelhantes a Cristo. Por que nós somos semelhantes a Cristo? Porque nós morremos com Cristo. O velho homem, o Adão, o antigo, a geração pecadora, morreu numa cruz, junto com Cristo. A cruz marca o fim da geração de Adão, marca o fim do homem pecador, marca o fim do velho. E quando Jesus ressurge, na ressurreição, ressurge um novo homem. Porque se nós morremos na cruz, junto com ele, é porque nós ressuscitamos também junto com ele. Mas agora, uma nova geração. Transformados radicalmente numa nova criação, numa nova natureza, uma natureza de Cristo. E, portanto, livres do pecado. O plano da salvação está escrito aqui. Ele foi traçado lá em Adão. E agora você não é mais Adão, você não é mais Eva. Você é Cristo. Porque você morreu, Adão, na cruz, com Cristo. E ressurgiu Jesus na ressurreição. A imagem e semelhança de Cristo, como um novo homem, com uma nova natureza.
A expiação fez isso. E por que a expiação fez isso? Porque Jesus era incontaminado. Era preciso ser puro, perfeito, santo, para fazer um sacrifício único e suficiente. Agora veja a profundidade, amado, veja a profundidade. Jesus foi punido no corpo, sim? Como Adão sucumbiu no corpo, Jesus foi punido no corpo. As suas mãos, os seus pés, o seu tronco foi punido pelos cravos, pelo açoite, pela cruz. Botaram uma coroa na sua cabeça, botaram pregos na sua mão, nos seus pés, açoitaram, furaram o seu tronco com uma lança. Ele foi punido no corpo, foi pelo pecado de Adão, pelo nosso pecado do corpo. Jesus foi punido na alma? Sim. Adão achou desejável o pecado. Eu e você achamos desejável o pecado. Nós queríamos, nós tínhamos vontade, nós tínhamos paixão por fazer o que era errado. Jesus foi punido na alma. Ele estava nu na cruz, despido de qualquer proteção, de panos, de roupa, aberto, exposto para o escárnio público. As pessoas escarneciam, xingavam, cuspiam. E ele estava cheio do nosso pecado. Alguém que nunca pecou na vida carregava um peso de pecado. Ele não teve anestésico. Ele estava com dor. Ele foi punido na alma. Pelo meu pecado de alma. Pelo meu pecado de paixão e desejo. Pelo teu pecado de alma. Pelo teu pecado de paixão e desejo. Ele foi punido no espírito. Sim. Porque quando ele foi exposto naquela cruz, carregando o meu e o teu pecado, ele não podia ter comunhão com Deus. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Pela primeira vez em toda a vida de Jesus, ele estava sem comunhão com Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus não podia estar com ele, porque ele estava cheio de meu pecado e do teu pecado. Ele levava consigo, ele estava abandonado numa cruz, ele estava solitário pela primeira vez na vida dele. Ele não tinha comunhão com Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi punido no corpo, ele foi punido na alma, ele foi punido no espírito. A sua condenação foi a nossa condenação. A sua morte foi a nossa morte. Mas a sua ressurreição foi a nossa ressurreição. Amado, fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Não somos mais o velho Adão, somos Cristo. Porque morremos com ele como Adão e ressurgimos como Cristo. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
morremos. Morremos, amados, morremos. Morremos como Adão, morremos como desobedientes, morremos como ímpios. Cristo morreu e pagou a nossa conta. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos, porque Ele ressurgiu. E ressurgimos segundo a geração, segundo a imagem e semelhança de Cristo, de fé em fé, crescendo e transmitindo aquilo que Cristo é, puro, imaculado, santo. E o pecado não terá domínio sobre vós, meu amado, porque você não está mais debaixo da lei, porque você está debaixo da graça. Amém? Bons estudos.